Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais Sou Nenê Bueno, nós vamos contar no segundo bloco a história do QR Code. Essa evolução aqui no cemitério de 1893, Portal das Cruzes, na cidade de Botucatu. Acompanhe essa linda evolução nesse segundo bloco. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Vai. Então a gente abriu agora o QR Code da Elda Moscoliato, que é o nome daquela escola na CESP lá. Aí vem um desenho dela, né, uma foto. Aí vem, falta a família me passar mais dados. Algumas fotos da Elda, da família dela. Eu quero que a família também me coloque textos, digitalize e tal. E aqui embaixo, ela fez 2 livros que foram compilados. Então, se você bater aqui, pronto, o livro da Elda Moscoliato sendo aberto. O livro inteiro dela aqui, ó. Esse livro tem, olha lá, aqui. Então ela fala, olha lá, maio, Sargento Jairo Batistão, o enlace de Elizabeth Ferrari Vendito, em 81. Escola Normal de Botucatu, em 81. Então ela fez um trabalho de crônicas. Todas as crônicas dela estão aí? Eu dou em 2 livros com todas as crônicas dela. Interessante, né? Então, é um resgate da história nossa, da memória nossa. O né? livro pode sumir, o livro pode desaparecer, mas a nuvem segura. Né? São 548 páginas. 548 páginas, meu Deus. De um livro. Se eu voltar agora, eu posso pegar... eu peguei um aqui, olha aqui. Adolfo Pardini. Dinucci. Filho. Adolfo Pardini, filho, é o vô do prefeito. É vô do prefeito. Só que pra mim... Aí, prefeito, vamos incentivar aqui o nosso amigo Sérgio Marques, um trabalho muito bonito, um trabalho muito bem feito, um trabalho para memórias, né? A gente que gosta disso. E ele foi tenente médico na guerra, Segunda Guerra Mundial. Você tá brincando. E eu tenho uma admiração especial por combatentes, sabe? Tem gente do Paraguai aqui, Guerra do Paraguai está enterrado aqui. Tem gente da Revolução de 32, eu sempre destaco. E aí quando termina aqui o Adolfo Pardini Filho, música que é essa daí? Canção do Expedicionário. Tem um filmezinho, hein? Todo expedicionário tem essa música no fim. Que bacana, que trabalho bonito, hein? Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Não é um trabalho fácil, a gente sabe que é um trabalho muito difícil. Um trabalho que exige muito da pessoa. E você tem feito aí para a cidade de Botucatu um grande trabalho, um grande exemplo, Sérgio. Não, a gente espera que esse cemitério, como Botucatu foi muito tempo boca de sertão. Opa. Foi bom? Bom dia, como vai? Tudo bem? E daqui até as barrancas lá do Mato Grosso não tinha nada. Não tinha nada. Não, era tudo Botucatu. Diziam que os forasteiros, os assassinos escondiam tudo aqui naquela época. Nos morros de Bofete, isso tem muita história, né? Aqui nessas cuestas, aqui essa serra, essa buraqueira, eles vinham para cá, né? Então, aqui tem muita história, como toda cidade tem.
Mas nós temos Mas que eu acho que o preservar a nosso, nossa história. exatamente, eu acho que o cemitério Portal das Cruzes, ele do interior do estado de São Paulo, Sérgio, olha só por abrigar aqui 15 compositores e cantores. E você sabe que a Folha de São Paulo, ela fez uma enquete, né, de todas as músicas que ganhou de Angelino de Oliveira com Tristeza do Jeca, né? Aham. E segundo o Moacir Bernardo, das 10 músicas, 7 são de botucatuenses. Das 10 primeiras músicas, 7 são de botucatuenses. Quer dizer, nós temos muita história, muita história. Isso que é legal, alguém está resgatando isso. E você é um deles, além de João Carlos Figueroa, do Zulo, Moacir Bernardo, o Ângelo Albertini, quem mais nessa leva aí lá do Centro Cultural? Tem bastante gente lá, né? O seu Jairo mesmo, Seu fez Jairo a história da Vila Pires Santa e Catarina. Campos. Ah, tá no QR Code do seu Jairo, tá a Vila Santa Catarina, o livro em PDF. Ah, você tá brincando? E nós estamos procurando isso, rapaz, você não acredita? Tá aqui. Nós vamos ter uma reunião segunda-feira com o Luiz Guilherme, que é o arquiteto da prefeitura, e a gente estava querendo resgatar algo do seu Jair. Ele tem muitos livrinhos que estão no Centro Cultural. Eu Até a passo gente pra ia você passar, o se QR você Code puder pra passar isso aí para mim, todas aquelas informações, porque a gente vai usar ali no Parque Linear que o prefeito está fazendo. Você sabe que ali foi o primeiro distrito industrial de Botucatu, né? Foi ao longo do Rio Lava Pés, né? Segundo o Jairo Pires. Porque naquela época não existia força, né? Então era movido a água, né? Então o primeiro distrito industrial de Botucatu foi justamente no Ribeirão Lava Pés. E ali tinha muito moinho, olaria, curtumes, tinha serraria. Pro seu Jairo, que ele era Não. uma pessoa excepcional. E ele tinha aqueles carrinhos dele, aqueles fusquinhas, ele fazia questão. Vamos passear de fusquinha. Dorfine, Gordini, tinha de tudo. Jairo Pires. E então vou contar mais uma coisa. Além disso aqui, quando, por exemplo, sair a placa do Pedute, por exemplo, se um dia sair, eu vou fazer duas. Por quê? Uma eu vou pregar lá no monumento dele, porque o sujeito chega, olha, quem foi esse camarada aí? Você vê a vida do Emílio Pedute, que já está no ar. Só não tem a placa. Porque eu vou fazendo e vou pondo, entendeu? E eu só tenho que aumentar a capacidade do site. Tem algumas, bem lembrado, não é só no cemitério de Botucatu que você vai fazer esse trabalho, né? Por exemplo, na Capelinha de Ana Rosa também poderia deixar uma placa, né? Quem for lá visitar. Não vier no túmulo, mas vai na capela. Outros que vão lá na estátua do Amando de Barros. Tem aqui do Dr. Costa Leite. E inclusive a ideia é que se aumentasse, seria fazer adesivo daí, um adesivo bem feitinho, que não fosse atacado pelo sol, né? Porque ele vai perdendo a cor. No local da rua, por exemplo, João Passos. Então, no começo da João Passos, na placa, um QR Code ali. Não custa nada. Não custa nada. QR Code ali na Cardoso de Almeida. Esse cara aí doou a terra lá para fazer o Convento de Lourdes. Né? O Santuário de Lourdes. Rua Amando de Barros. Né? Rua Amando de Barros. Quem foi Amando de Barros? Esse Amando de Barros morreu solteiro e doou a fortuna dele para a Casa das Meninas. Por isso que é o nome dele lá. Na Casa das Meninas pode ter uma placa também do Amando de Barros. Catedral de Botucatu. Todos esses lugares, eles podem ter a vida levantada. Todas as quando escolas. Começou, só que é o seguinte, né? Eu sou pequenininho, né? Eu preciso de auxílio. Para você ter uma ideia, uma história muito importante. Tinha no bairro lá, no tempo em que passando o Pontilhão era terra mesmo, né? Dona Zuleika Pavão de um lado, ela deve ter conhecido o indivíduo. O camarada chamava Pereira Inácio, era um português, sapateiro. Ele vivia sapateando, consertando o sapato, porque... Empresta seu nome a uma das ruas lá da Vila Maria, se eu não me engano, Pereira Inácio. Pereira Inácio, chama Comendador Pereira Inácio. O que era um comendador na época? Comendador é o indivíduo que recebe uma comenda de uma entidade. Por exemplo, a Santa Sé pode dar uma comenda para você e tal. Outros compram a comenda, outros fazem um benefício. Ou você doa um dinheiro para a empresa e é um comendador. Nós temos o Pedrinho Tortorella, que é comendador. Ele tem lá. Verdade. Comendador. Bom,
Aí o que ele fez? Um dia São dois Pedros Tortorella, né? É. Um que faleceu e o Luciano Pedro e o Tortorella. Pedro Fernando. Né? Esse que eu tô falando é o Pedro Fernando. Pedro Fernando. Aliás, um abraço a ele que está sempre também nos Opa, assistindo lá. Irmão do Lúcio amigão Tortorella. meu, tá no WhatsApp aqui. E esse cara falou um dia, resolveu um dia, falou, não vou mais consertar sapato. Não vou mais, vou fazer outra coisa. E foi embora para Sorocaba, especialmente em Votorantim. Aí ele fez uma empresa que talvez o público conheça vagamente, chamada Votorantim do Brasil de Cimento. Você tá brincando? Ele é avô do Antônio Hermílio de Moraes. Ah, não. A filha dele casou com José Hermílio de Moraes. Quer dizer, então Antônio Hermílio de Moraes, o homem que teve 98 empresas na mão, quando ele foi ser candidato a governador, ia ser a 99ª empresa, o Estado de São Paulo, que é uma empresa que tem em todo lugar do Brasil, do mundo. Começou aqui com o sapateiro de Botucatu, que se rebelou contra a profissão e foi embora daqui. Que interessante. Daí essa para história. frente, inclusive eu mandei uma carta. Existe um programa na Bandeirantes que é feito pelo Sérgio Waibe. O Sérgio Waibe é casado com uma bisneta do Pereira Inácio, né? O moleque não precisava estar fazendo programa na Bandeirante, mas ele é bom de briga. Não é que porque eu tenho dinheiro eu estou parado. Não, ele vai na Bandeirante e está ganhando espaço, faz entrevista, né, você deve ter visto já, ele faz entrevista e tal. Então a gente percebe que as pessoas positivas, elas não param no tempo. O outro que é de Botucatu e ninguém sabe é um da CBN, né? O Sandenberg. Sandenberg é de colega Botucatu. meu de escola. Colega seu de escola, né? Contemporâneo seu, né? Beto Sandenberg. Sandenberg. A verdade é que eu tô com o pai e a mãe dele, só que na plaquinha, o seu Walterson Sandenberg e Dona Maria. Dona Maria foi ali da Damas de Caridade, entendeu? O seu Walterson do Banco do Brasil. Você sabe daquela história? Também foi criado aqui em Botucatu, segundo o Moacir Bernardo, a estrela do PT foi criada por um botucatuense. Sabia disso? Foi criada num boteco, não uma estrela do PT. Como é que chama aquela família? Ele morava ali na Boa Vista. A irmã dele era uma cantora. Que foi casada com o Lindomar Castilho. Foi aquela que foi assassinada por ele ou não? Exatamente. Como é que chamava ela? Agora você me Interessante, pegou, né? Essa é uma história para outra. Ele era do PT, resolveu aquela estrela, pôs o PT no meio. E foi um boteco em São Paulo. Um boteco em São Paulo e um cara de Botucatu. Não, e outras pessoas, né? Os Assumpção. Falou em Assumpção, que nós estamos perto da vila aqui, Assunção, né? Vila Assunção. É, Assumpção. São pessoas com histórias maravilhosas, né? Você tem o reverendo Lutufo. Eu tenho o reverendo Lutufo, que é a história dele. Quem foi o reverendo Francisco Lutufo? Ah, é uma história linda. Você veja bem. O reverendo Francisco Lutufo não foi aquele que, da da Igreja Preta, ele cria a Igreja Independente, que hoje é ali na João Passa, não foi? Não foi o reverendo Francisco Lutufo? No mesmo Lutufo? espaço da igreja, se você observar, assim com um canto de olho, tem a loja maçônica pelo lado de baixo, né? Então eles são independentes, ali é um terreno só. Sabia disso? Era um terreno só. Eu nunca pensei. Então, realmente. a verdade, por exemplo, maçons que influíram em Botucatu, aqui está lotado. Lotado é gente que vai e fecha mesmo, só que não fala que... Ele vai assim... Vai e faz, né? Vai e faz. Nós não precisamos de Não precisa ficar fazendo propaganda. Alinhavar não é bobagem. Alinhavar é o começo. Tem que costurar. Tem que fechar, né? Então nós temos aqui na cidade muita gente que precisa ser conhecida. Agora, fazer um livro de todo mundo não dá. Não dá. Deixa eu fazer, mas o QR Code aí tá para provar e para resolver esse problema. Aqui nós temos aqueles... sempre me causou curiosidade. Quando eu era pequeno eu tinha até medo desses túmulos. Ele parece um tronco de árvore. Me parece que ali foi um juiz morto, daqueles túmulos ali, não sei qual deles, um está de frente para o outro ali. Existe túmulos. E ele foi um juiz que foi morto, se eu não me engano, ali
em cima da padaria do Bosque. Teve esse caso. Teve esse caso, tal. E é um caso próprio de fazer uma história. Agora, aqui do outro lado também você tem outro túmulo que você fotografou, né? Vamos tentar aproximar aqui. Qual túmulo você Olha lá, fala? de cá e de lá. Ah, tá, o túmulo ali. Será que a gente consegue aproximar? Pela história, pelo que contam, eles pertenceram a... Maçonaria? Exatamente. Eles tinham como líder o grande arquiteto do universo, Gadot, né? Então, eles modificam um pouco o túmulo, sendo que alguns põem o símbolo da... Agora, não tem que ter medo disso. É uma reunião de pessoas. Não, eu estou bem, dizendo que eu tinha medo do túmulo por ser sim. criança. Eu tinha lá meus 4, 5 anos de tronco, idade. né? Não, pela história, não tem nada a ver. Tem outros aqui que são troncos cortados. Bem Então, assim. são troncos, aquele lá são troncos de árvore. Eu tinha medo desses túmulos. Tem mais desse daqui. Aí. Lá na frente, ó, você tem uma coluna cortada, ó. Então, Olha lá, aquele verde lá. é uma interessante, o coluna. cemitério tem muita história, né? E representações, né? São as O que mais que você sabe do cemitério aqui que você acha que é relevante você contar agora? Olha, aqui no cemitério você tem os imigrantes, né? Que a maior parte aqui é italiano, né? Que você tropeça em italiano aqui, mas que vieram com vontade de vencer, entendeu? É difícil ir nomeando. Mas E eles vieram todos pobres, né? Isso que é Pra interessante. você ter uma né? ideia, o mais rico que chegou no Brasil era o Matarazzo. Quando ele chega no Porto de Santos, ele perde tudo dentro d'água. Cai tudo as malas dele dentro d'água, do mar. Mas qual é o motivo disso? Não Jogaram, sei, será? mas ele perdeu tudo. Aí ele vai para São Paulo e lá ele começa a negociar, né? Quem quiser conhecer a história, tem a história dele no YouTube. Aí ele começa a vender. Um dia ele chega num lugar lá, tem um monte de lata. Ele fala, que são essas latas? Ah, essas latas aí sobraram, que a gente mandava banha para a Guerra do Paraguai. Falou, você vende a lata? Porque ele queria vender alguma coisa para o indivíduo. O indivíduo falou, eu não tenho dinheiro. Falou, e essas latas? Era para a Guerra do Paraguai? Tá, tudo vazia, tá. Aí o que ele faz? Ele troca a mercadoria dele com as latas, né? Aí ele vai com a mulher dele e compra uns porcos ali perto. Vai na casa e põe a mulher para trabalhar. Ele e a mulher matando o porco e tirando a banha. Enche a lata, começa a vender a lata. Aí começa a virar uma potência em Sorocaba, de fazer banha em lata. Em Sorocaba, não é em São Paulo? Não, ele vem para Sorocaba. Aí um tio meu fez algumas histórias que eu compilei no livro. E uma das histórias fala que a turma criava porcos para levar em vara, andando, que nem tropa. Eu já vi, teve até um Para comentário, eu já Sorocaba. vi não, já ouvi falar que eles tocavam porcos como que tocava o gado antigamente, né? só que daí Aqui um de tal- Tatinga para Botucatu vinha muitos porcos tocados. Aí um tal na história era assim, um tal de Matarazzo lá de Sorocaba disse que os panos dos porcos, ele chamava metade do porco de pano salgado, valia a mesma coisa. Então eles começaram a matar os porcos aqui e enrolavam e punham nas carroças, em lombo de burro para levar. Aí o Matarazzo viu que a família comia uma lata de banha por mês, que era pouco. Então ele quis começar a mexer com farinha. Ele trouxe os irmãos como sócio e os irmãos saem da sociedade, porque queriam só mexer com banha. Naquela hora, ele faz um contrato com a Argentina para comprar farinha, né, que comprava dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos entram em guerra com a Espanha por causa da ilha de Cuba. Então para de importar. E ele, até nisso ele ganhou. Ele começa a ter só ele farinha no Brasil. Então ele domina o mercado da farinha, que você come todo dia pão. Então são histórias que não é de Botucatu,
Mas são histórias que você vai puxando. Mas são de italianos São inteligentes. italianos que vieram aqui para... Nem o Serafim Blasi, né? Tem uma história bonita, né? Ele foi um Essa daí cara que me revolucionou emocionou. a cidade de Botucatu. A inteligência dele era demais. E você sabe que o Fernando Blasi... Até, Fernando, nós vamos aí fazer uma entrevista com você. E eu achava que era o Café Tesouro, rapaz. E não é o Café Tesouro. A empresa ainda tem o CNPJ aberto, é da Serafim Blasi, você acredita? Serafim Blasi, né? É a empresa mais antiga de Botucatu, rapaz. Ele E comprou... olha que mérito isso. O que ele comprou ali é mais que um sítio por aí, né? Da terra que vai da Floriano Peixoto até o rio, né? E outro caso, você falou da Café Tesouro, né? Eu tenho a história do Paleológenes Guimarães. Paleógenes Guimarães, né? É o nome... Quem foi Paleógenes? Paleológenes Guimarães. Ah, é tudo isso. É Então eu não vou tentar falar de novo porque eu vou errar. Na verdade, ele compra o Café Tesouro, que era aqui na Curuzu, há muitos anos atrás. O segundo Vavá, né, que nós entrevistamos esses dias, era de uma família, do senhor que chamava Reis. Aí ele comprou aquele material, foi trabalhando e eu levei para o Celso, mas eu não voltei mais lá para falar com o Celso. O Celso é o mais novo dos irmãos, tem toda a irmandade dele lá. E ele vai e mantém a qualidade do café. Tanto é verdade que se você tomar o Café Tesouro e outro café, você não consegue, não é a mesma coisa. E eu costumo sempre falar o seguinte, talvez seja um dos únicos santos da cidade que fez milagre, né? Todo mundo toma o Café Tesouro, é impressionante. A cidade de Botucatu. A minha família, agora não, as minhas tias, que já faleceram todas, mas vinham aqui se não levassem uns 10 pacotes de café. Então, e nesse programa do Vavá, porque o Vavá ele foi responsável em 1955, quando Botucatu fazia seu centenário, ele fez, em homenagem a Botucatu, ele fez aquele bulão, deve ter até hoje o Café Tesouro, naquele bulão com aquela xícara. E a pintura do Chaves, né? A pintura do Chaves. E depois foi modificado, que ele tinha feito de madeira, depois modificaram por galvanizado, né? Uma chapa de galvanizado, até por ser mais leve, né? E essa história, rapaz, do Café Tesouro, essa identidade que ele tem com a cidade é muito grande. E a gente ouviu muito depoimento lá no programa do Café Tesouro, das pessoas que compram, que vêm a Botucatu, compram o Café Tesouro e levam para casa. Levam para fora do país. Mas ele nunca misturou nada com o café, né? Pela acidez, alguma coisa nesse sentido. Uma coisa que eu vi do Celso, mudando o assunto, a gente de vez em quando ia visitar o Celso lá, chegava lá, vinha uma funcionária com o café feito com o que foi torrado lá na hora. Então ele quer uma garrafa de café na mesa dele. Então ele toma o café que está saindo, que vai para o público. Então ele é o teste primeiro que experimenta o café. Olha que bacana, né? É o Celso. O degustador, vamos dizer. Degustador principal da coisa. A verdade é que Botucatu, as placas, né? Como eu disse, né? O Pacheco estava ali, o professor Pacheco, de saudosa memória. O frontão estava quebrado. Eu entrei no grupo do IECA, a turma se cotizou, nós fizemos um frontão novo, né? E fizemos lá eu fiz uma homenagem para ele, da dona Mariazinha, que foi esposa dele, né? Não tem um parente. Então aquilo lá foi a turma do IECA e os nomes relevantes, o museu, que fizeram o movimento para melhorar aquele túmulo de uma pessoa tão importante para Botucatu. Quantas pessoas não se motivaram em certas profissões pelos professores que tiveram? Ah, não tenha dúvida, né? Entendeu? A gente sempre segue o exemplo de uma pessoa que tem, né, história, né? História. Então nós temos... Isso, ou um pai, pode ver que muitos médicos acabam tendo a mesma profissão do pai, dentista, advogado, né? A gente tem inúmeros exemplos aí na cidade do Não, eles veem que o pai está naquela luta, que aquilo... E eles vão se encantando, né? Vão se encantando. Está bem próximo da história, né? E aqui tem história, viu? Muita história. Daria para a pessoa ficar tranquilamente, sossegada historicamente aqui.
Sérgio, e esse projeto aí você pretende estender para outras cidades ou só para Botucatu mesmo? Eu tenho Itapeva, né? Que é a Itapeva. terra que eu nasci, mas eu vim com 28... Você não é botucatuense? Não, eu vim com 28 dias, né? Então... Agora eu queria que você contasse um pouquinho do João Queiroz Marques. Quem foi João Queiroz Marques? Ah. Um nome de grande relevância em Botucatu. Você falou de todo mundo, menos do seu pai. O meu pai é difícil falar, né? Que o meu pai é de Itaberá, né? A família morava em Itaberá, meu avô era boticário, na época em que farmacêutico era raridade. Boticário. Rolando Boldrin fala muito assim, boticário. E houve a Revolução de 32. E na Revolução de 32 aquela região foi muito afetada. Então as pessoas corriam para uma cidade de mais segurança. Diz que o meu pai em 32 estava no meio da rua e bala comendo para todo lado, 16 anos de idade, né? Hoje 16 anos já é até pai. Naquela época, na minha época era menino bombom. de calça curta. Naquela época, e bala tirando, ele não sabia para onde ir. A minha avó, Dona Paula Ferreira de Melo Queiroz, atravessou a rua, pegou na mão do neto dela, falou: João, um Queiroz nunca se verga. E levou o neto para casa, né? Daí eles mudaram para Itapeva. Meu avô montou a farmácia Santana em Itapeva e lá ele foi formando. Ele teve livraria, teve gráfica, mas sempre foi acostumado a ler. Com o tempo, ele vai ser preparador de ciências e biologia. Até um tempo atrás, quem se lembra da minha época, aqui em Botucatu tinha seu Francisco, que era preparador de ciências. Preparava-se a aula, os equipamentos, a aula não era conversa. Ciência é experimentação, né? E ele começou a ler, estudar e conseguiu passar na USP, a primeira turma de História Natural da USP, né? E com isso ele se forma. E todos os colegas dele foram ser professores da USP. Ele mesmo tendo passado em primeiro lugar, quis vir lecionar no interior. Era o sonho dele. E ensinar. Você tinha lá a Diva Denise Correia, você tinha uma série de indivíduos lá que foram auge da ciência, né? E ele não quis vir dar aula, né? Então ele veio para Botucatu, escolheu, era a cadeira dele de Ciências e Biologia, no IECA, que o IECA também era uma das 3 escolas famosas, e aí ele vem para cá. E aí ele vai formando a história dele, né? Chega numa época ainda que começa a fazer desenhos para os alunos fazerem cadernos. Eu recebi um caderno desse há poucos dias. Então, como não tinha um livro que se adequasse, então ele mandava imprimir. Ele ganhava do Plínio Paganini, tal, uns slidezinhos, uns clichêzinhos, mandava imprimir, os alunos colavam no caderno, pintavam e punham o texto na frente. Aí, junto com o Sartori, eles montam a coleção Iniciação Científica, que domina o Brasil. E esse aí é o João Marques das Feiras de Ciências, junto com o Sartori, né? É a vida. E quem pode falar melhor dele são os alunos, né? Sérgio, agora apenas para terminar, que a gente está com o tempo aqui esgotadíssimo, deixe seu recado para o pessoal aí adquirir esse produto tão importante para a cidade de Botucatu, que é para a nossa história. Olha, não é exatamente adquirir, né? Eu acho que mostrar o que as pessoas relevantes, mesmo que você não ache que seja relevante, às vezes ele é pai, né? O sujeito trabalhou feito um doido lá na FEPASA, o filho dele hoje é um advogado, a gente percebe gente que se doou. Orestes Espadoto, ele doou toda aquela parte lá ele loteou lá em cima do bairro lá da Vila dos Lavradores, um loteamento imenso.
Ele que fez, né? Então, aquela pessoa que tem alguém relevante, de alguma forma, né, que nos procure, vamos fazer a vida dela, vamos mostrar para o mundo quem foi, porque um José Silva, que é o seu Zico da Misericórdia, vai me desculpar, né? É importantíssimo saber. Vamos lá, Zé Ayrton, fazer a sua plaquinha. Tá aí conversando com o Sérgio Marques, esse projeto lindíssimo para a cidade de Botucatu, contando a história em QR Code, um pouquinho da história de cada pessoa que aqui está enterrada. Eu sou o Nenê Bueno, no programa Memórias Botucatu. Continue nos prestigiando e, por favor, deixe o seu comentário. Isso é muito importante para todos nós. Um abraço e tchau. Mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi adesso si